Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Então, hoje a gente vai trabalhar com aquele contrato social de convivência e aprendizagem que a gente estabeleceu lá na primeira semana de aula, que é essa página, essa folhinha verde que vocês têm aí. Eu estou com uma cópia dele para vocês assinarem para mim, né? E essa cópia eu disponibilizei para vocês verificar o que a gente tinha estabelecido, certo? O que é o objetivo da nossa aula hoje? É a gente reelaborar um novo contrato social de convivência e aprendizagem. Com base no quê? Com base no regimento escolar, que é essa folhinha que vocês têm lá, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai discutir, cada grupo pegou um tópico aí para discussão, e aí a gente tem que reelaborar um novo documento. Esse documento vai ter que estar disponível na turma, vai ter que estar disponível para a gente poder consultar. Agora não posso, eu estou gravando a aula só um pouquinho. A chamada, pessoal. Quem está com a chamada? Então, assim, vocês vão reelaborar, né, um novo artigo, de acordo com conforme a gente fez esse verdinho aqui, e vão mandar para mim via Class. Assim que vocês me mandarem, vou dar até semana que vem para vocês mandarem para mim, e aí eu vou elaborar um novo documento e deixar disponível para vocês, para a gente poder estar consultando lá no Class, entendeu? Então, beleza. Agora, então, o primeiro grupo, o grupo 1, vai contar para nós o que ficou, qual que é o conceito que ficou lá para vocês, o que está no regimento e qual que é a ideia que vocês tiveram com base na questão que foi proposta. Beleza? Quem quer o grupo 1, por favor? Tá. Qual que foi o conceito que ficou para vocês? Pessoal, prestem atenção que vocês podem dar sugestões também, tá? Nós foi a respeito, e aqui no termo está escrito entender da sociologia, estudaremos controversos de divergir e saudável desrespeitar não é aceitável. Isso, então a gente pode divergir, né? Por exemplo, eu posso não concordar com o que o meu colega fala, né? Mas eu não posso desrespeitar, eu não posso ferir o direito dele pensar diferente do que eu penso, certo? O que vocês encontraram lá no regimento sobre a questão dos direitos? O que está escrito lá no regimento? Respeite na escola significa ter educação com todos ao seu redor. Podemos demonstrar através de atitudes que demonstram respeito ao próximo. Não fazemos brincadeiras de mau gosto. Não tratando mal os alunos, professores e funcionários. Isso, essa é a questão dos direitos. E os deveres falam o quê? Os deveres é tratar professores, funcionários e colegas com respeito, respeitar a identidade de gênero e orientação sexual, respeitar a propriedade alheia, representar cultura e diversidade. Então, assim, vejam lá, né, quando a gente fala respeito, né, não é só questão partidária, como a gente estava falando aqui no início da aula, que ficar ferindo o outro, por o outro pensar diferente, né, mas envolve toda a questão, né, questão do gênero, questão da orientação sexual, questão, né, isso tudo está no nosso documento lá que rege a própria Constituição do nosso país, né, que é a pessoa ter direito a pensar diferente, a ser diferente, a ter uma religião diferente, e ninguém pode ser atacado ou pode ser desrespeitado por pensar ou por agir ou por se comportar diferente daquilo que eu penso ou que eu, né, da forma como eu acho. O que vocês pensaram aí na pergunta que foi proposta para vocês? Qual que foi a pergunta proposta? O que significa respeito dentro da escola e como demonstramos respeito nas atitudes do dia a dia? Isso, o que é respeito dentro da escola e como podemos demonstrar esse respeito em nossas atitudes? O que vocês colocaram lá? Respeito na escola significa ter educação com todos ao seu redor, podemos demonstrar através de atitudes que demonstramos respeito ao próximo, não fazendo brincadeiras de mau gosto. Isso, não fazendo brincadeiras de mau gosto. Esse respeito, ele acontece no nosso dia a dia, em sala de aula? Pode falar, agora é para todos. Difícil, né?
O que a gente tem que fazer enquanto grupo para a gente poder preservar o direito tanto do meu colega, quanto do meu professor, quanto do funcionário da escola como um todo? Como que nós devemos agir em sala de aula? Agora é para todos. Explicar o que vai falar, talvez um falar, o outro vai falar, respeitar. Também respeito o professor que é escutar, decidir. Isso, né? Escutar, esperar o meu momento de falar, né? Ouvir o outro, por mais que às vezes eu não concorde com a opinião do outro, ele tem o direito de falar, eu também, né, tenho o meu direito. Então a gente tem que estabelecer, né, nesse contrato essa escuta, que também vai fazer parte né, de um dos grupos aí que colocou a questão da escuta ativa, né? Eu escutar ativamente, esperar a minha voz, a minha vez, para poder também falar, né, aquilo que eu penso e desenvolver minha argumentação. Muito bem. O grupo 2, qual que é? Pode falar qual é o conceito? Escutativo. Escutativo, ó. Aqui fala sobre ouvir sem interromper com a mente aberta. Isso, esse é o que nós tínhamos estabelecido. O que está no regimento que fala sobre escutativo? Participar de forma representativa no acompanhamento e na organização do fazer, participar das aulas e das mais atividades escolares. Esse é o direito. Qual que é o dever? Qual que foi a questão proposta para vocês, para a questão da escutativa? Escutar é apenas ficar em silêncio. Escutar, na verdade, é compreender o que a gente está falando, ou explicando. Não é só ficar em silêncio, mas você também tem a sua opinião. Como ouvir diferentes opiniões fortalece a aprendizagem. Tipo, quando você ouve várias opiniões, você faz uma aprendizagem, qual que está o certo, qual que está errado. Tá certo? A opinião é cada um. Mas você vai ver uma opinião para si mesmo, para ver o que você acha que é certo. Isso, até para vocês desenvolverem a argumentação. Né? O que é o foco agora? Nós precisamos, vocês, esse ano não, mas a partir do ano que vem vocês vão fazer Enem, vão fazer o vestibular. Como que vocês vão desenvolver a argumentação para a redação? Né? É importante a gente estar ouvindo as diversas opiniões e como que, né, a sociedade se comporta em diversos contextos, para que vocês tenham argumentos para escrever a redação de vocês, né? Então, ouvir não é só ficar quieto, é ouvir e prestar atenção naquilo que o outro está falando. Muito bem, Lucas. Mais alguma coisa? Alguém quer colocar alguma coisa em relação a isso? Tá, essa escuta ativa, ela acontece de fato na sala? Depende. Depende, em alguns momentos. Né? Em algumas aulas sim, em outras aulas não. E por que isso não acontece? Por que será que a escuta ativa não acontece efetivamente em todas as aulas? Pela falta de respeito, pela falta de escuta ativa, pela falta de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, tudo isso, tudo que nós estamos falando aqui, faz parte, uma coisa está relacionada à outra, não tem nada que está desvinculado, não é só o teu que é importante, não é só o dela, não é só o meu. O nosso trabalho é coletivo, né? Muito bem. Qual que é o conceito do grupo 3? Empatia. Da mesma coisa que nós estamos falando, empatia. O que falam lá no contrato que nós estabelecemos no início do ano? Tentar compreender perspectivas diferentes da sua colaboração, ajudar os outros a aprender. Isso, tentar compreender perspectivas, né? E o que nós temos no regimento escolar sobre a empatia? Sobre os direitos. Direitos. Denunciar situações de discriminação e preconceito, receber atendimento educacional especializado quando for necessário. Esses são os direitos. Isso, nós não temos os colegas que têm o atendimento da professora Ana?
Temos, então é um direito, né? Eu tenho direito, enquanto professora, de fazer um boletim de ocorrência se houver um aluno desrespeitando o outro? Tenho. Eu, enquanto aluno, tenho o direito de fazer um boletim de ocorrência se houver um colega sendo desrespeitado? Tenho. É o direito, né? Se você está sendo ferido pela questão de você pensar diferente, de você agir de forma diferente, né? Você tem o direito, né? E quais são os deveres? Cooperar na prevenção do bullying, denunciar violações dos direitos humanos, auxiliar no enfrentamento ao racismo e às discriminações. Isso, né? Então esses são os nossos deveres. Sabemos, né, que todas essas questões, elas fazem parte, né, do respeito ao ser humano como um todo. E aí nós temos que colaborar, né? É nosso dever ver uma situação, às vezes que o colega não está se sentindo confortável e se colocar no meio, pedir uma ajuda de algum professor, né, de algum colega, de algum funcionário, para que a gente possa resolver esses conflitos. Beleza? Qual que é a questão proposta para vocês? Como agir quando presenciamos alguém sendo excluído ou desrespeitado? Que nem a professora mesmo falou, a gente tem tipo aquela ideia de se impor, né? Isso. Ver que o colega não está confortável naquele local e tentar tomar uma atitude que contém aquela situação. Isso, né? E isso acontece muito aqui na escola? Bastante. Bastante, né? E como que vocês observam aí digamos que a intromissão dos colegas nesse sentido de preservar o direito do outro? Bem pouca, né? Pouca gente se impõe, né? Isso, poucas pessoas se importam, né? Mas a gente precisa ter mais atitude, sempre preservando o direito do outro, tá? Muito bem, meninos. Mais alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Pode falar, fique à vontade. Tá, o conceito 5. 4? Tá. Colaboração, ajudar uns aos outros a aprender. Tá, o que vocês encontraram lá no regimento? Direitos, utilizar os espaços e recursos da escola, solicitar orientação da equipe escolar, participar de atividades culturais, esportivas e de estudantil. Qual o dever? Manter relações de cooperação, conservar os espaços escolares, zelar pelo patrimônio público. Tá, qual que é a questão proposta? Como cada estudante pode contribuir para uma escola melhor? Tem uma recompensa para a sala se tiver um bom desenvolvimento da frequência escolar. Aí, então eles propuseram, e eu quero ver se vocês concordam com isso, que a turma que tiver maior frequência durante o mês ganha uma recompensa. O que vocês acham? Vocês concordam? Nós podemos colocar isso no nosso contrato de aprendizagem e convivência? Sim? Gostaram da ideia? Tá. Então, pessoal, a gente vai continuar a discussão aqui, mas só para a gente finalizar aqui a gravação que a professora precisa mandar. Essas ideias que vocês propuseram, precisam escrever ali no caderninho, né? Essas regras, essas novas regras, e vão mandar para via Class. Aí eu vou pegar todas as ideias de vocês e vou elaborar um novo contrato para a semana que vem, eu trazer impresso para vocês assinarem para mim. E aí eu vou deixar isso disponibilizado via Class. Entendido? Beleza. Obrigada, prof.